Vamos iniciar aqui agora a nossa aula número 5 de teoria de voo. As forças que atuam sobre uma aeronave. As principais forças que atuam sobre uma aeronave. Você vai ver muito essa sigla aqui, ó. ACFT, vem de aircraft, beleza? Quais são as quatro principais forças que atuam sobre a aeronave? Tração, arrasto, sustentação e peso. Basicamente é isso. Tração é aquela força que vai jogar a sua aeronave para frente. O arrasto é aquela que quer segurar ela para trás. A sustentação é que joga ela para cima, manter ela em voo. E o peso é que quer te derrubar. Pensa o seguinte assim. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a tração. O que é a tração? Tração é a força que o GMP fornece para a aeronave. O que é isso? É a força que o grupo motopropulsor fornece para a minha aeronave. O que é grupo motopropulsor? Moto vem de motor, ou seja, é a força que o motor mais quem? Aquilo que faz com que a aeronave haja uma propulsão. No nosso caso aqui, é a força que o motor mais a hélice faz sobre a nossa aeronave. Então, tração é a força que é a soma da força de motor e hélice. É a força que ela produz, fornece, né, para a nossa aeronave. Beleza. A princípio, eu preciso saber isso sobre tração. Tá? E a sustentação? A sustentação é a última que nós vamos falar, talvez em outra aula. Mas a princípio é essa força aqui, perpendicular ao deslocamento. O peso. Peso, sim, nós vamos falar aqui agora sobre ele. O peso, nós já estudamos, né? Peso é massa vezes gravidade. Sabemos que a gravidade é maior nos polos, então o peso no polo é maior. Sabemos também, olha uma coisa bastante interessante sobre o peso. O peso é sempre vertical e para baixo. Cara, isso é muito importante para a gente. O peso é sempre vertical e para baixo. Tranquilo. Outra coisa que eu sei sobre o peso. O peso é o ponto de intersecção dos nossos três eixos imaginários. Ou seja, é onde nós temos o nosso famoso CG. O que é o CG da aeronave? O centro de gravidade. É o ponto de intersecção dos três eixos imaginários. Ou seja, por que eu coloquei dessa forma no desenho aqui? Porque o centro de gravidade da aeronave, onde está atuando a força-peso, é sempre à frente da sustentação. Sempre à frente do nosso CP, que é o centro de pressão, que nós vamos estudar, vamos ter uma aulinha só sobre ele. Está ali em cima da corda, onde está atuando a nossa resultante aerodinâmica, pá. Mas a princípio, lembre, peso, toda vez que você escutar peso, massa vezes gravidade, peso é maior nos polos, porque a gravidade é maior nos polos, porque o polo está mais perto do centro da Terra, e no centro da Terra a gravidade é maior. Ele é sempre vertical e para baixo, daqui a pouco a gente vai entender mais ainda sobre isso. E é o ponto de intersecção dos nossos três eixos imaginários, ou seja, onde tem o nosso CG, nosso centro de gravidade. Tranquilo? Tranquilo? Arrasto. O que eu preciso saber sobre o arrasto? O arrasto é a nossa famosa, né? Pode ler de outra forma, é a nossa resistência ao avanço. Aquilo que atrapalha, né? Resistência ao avanço. E aí nós precisamos saber que existem dois tipos de arrasto. Existe o arrasto parasita, que cai na nossa prova, e o arrasto induzido. Beleza. Qual a diferença entre arrasto parasita e arrasto induzido? O arrasto parasita é aquele tipo de arrasto que se dá nas partes da aeronave
que não produz força útil. Nós vamos ter uma aula específica, só para você entender o que é força útil. Mas pensa, a princípio aqui, é aquela parte que não ajuda em nada na nossa aeronave. Exemplo, qual os principais exemplos? A nossa fuselagem. A fuselagem é o local onde aloca passageiros e cargas. Cara, para produzir força útil para o voo, ou seja, ajudar o voo em alguma coisa, seja produzindo tração, seja produzindo estabilidade ou produzindo sustentação, a fuselagem não serve para nada disso. Na verdade, as outras coisas servem para fazer com que seja suficiente para poder carregar um peso, né? Que é a fuselagem ali que só atrapalha no voo. E a outra parte, que cai bastante também, é o trem de pouso. O trem de pouso, meu amigo, quando você está voando, serve para quê? Para nada, só para servir para dar arrasto. Pensa, não produz força útil para o voo. Nele possui arrasto, parasita, fuselagem e trem de pouso. Beleza? Vamos manter assim. E o arrasto induzido, ao contrário, é aquele que se dá nas partes se dá nas partes da aeronave que produzem força útil. Dá nas partes que produz força útil. Beleza? Só não copiei tudo. Mas a diferença do parasita do induzido é isso. Como, por exemplo, cara, você vai escutar sempre na sua prova, o arrasto induzido, basicamente, o arrasto que dá ali na nossa asa. Pensa, se você tem uma asa, vamos fazer aqui a asinha. Tá? Se o vento bate aqui, o arrasto, lembra, a asa, independente da forma que ela seja, mesmo a asa sendo muito afilada ou menos afilada, ela vai receber, ela também, além de produzir sustentação e tal, ela também vai dar um pouco de resistência ao avanço. O que cai na nossa prova? Por exemplo, geralmente, o arrasto, ele vai ser mais forte aqui, ó, mais forte aqui é a nossa raiz da asa, né? Ele vai ser mais forte aqui na ponta da asa. Então ele é mais forte na ponta da asa, porque ele vai bater aqui o vento e ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, vai induzir com que a maior resistência fique lá na ponta da asa, porque ela vai rodando ali, a aerodinâmica da asa, e na ponta da asa ela fica um pouco mais forte. Então, o que cai pra gente na prova? Arrasto induzido é aquele arrasto que dá nas partes da aeronave que produz força útil para o voo. Exemplo maior, asa. O que cai na prova? Como que eu faço para reduzir? O que eu faço para reduzir o arrasto induzido? Cara, você pode fazer uma asa mais afilada, ou seja, afilamento da asa. Uma asa mais fina, né, que vai fazer ela ter menor resistência ao avanço. Eu posso aumentar o alongamento da minha asa. Alongamento, depois a gente vai ver que é um pouco diferente de envergadura. Alongamento é a razão entre envergadura e corda. Mas enfim, pensa, fazer uma asa maior, né, tanto em espessura quanto em tamanho. Outra coisa que eu posso fazer, colocar ali na ponta da asa o tal dos winglets ou tip tanks. Quem já viu? Tem a asa ali, ó, de aeronave, tem algumas aeronaves que lá na ponta dela tem aquela pecinha assim pra cima. Aquilo ali nós chamamos de winglets. E alguns tem uns tanquezinhos lá na ponta, chama tip tanks. Ela vai fazer isso, ó, vai induzir, vamos supor que aqui tem um winglet, ó. Ela vai induzir, não era para o arrasto vir aqui e ficar aqui na ponta, ela vai induzir o arrasto ficar aqui nos winglets. Beleza? Então vai reduzindo. Cara, nessa aula aqui vamos deixar o que ficou de tração, força que o grupo motopropulsor fornece para a aeronave, força que joga ela para frente, né, produzido pelo motor e pela hélice. Arrasto, parasita, fuselagem, trem de pouso. Arrasto induzido, asa. Como é que eu faço para diminuir? Alongamento, afilada, winglet, tip tank. Peso, sempre vertical para baixo, maior nos polos, ponto de intersecção dos três eixos.
imaginários. Próxima aula eu vou vir aqui falar um pouco mais sobre o vento relativo e finalizar com sustentação. Beleza? Um abraço!